Sejam bem-vindos à Conferência da Família. Muito bem, meus irmãos, como o nosso tema é família firmada, fortalecendo a fé em tempos difíceis, então, quando a gente discursa sobre esse assunto, quando a gente reflete sobre ele, é bastante importante voltar no túnel do tempo. Porque quando Deus criou Adão e Eva, os primeiros seres humanos, e eles estavam no jardim do Éden, Deus não criou o ser humano para o sofrimento. Deus os criou para uma vida de tranquilidade, uma vida de paz, de harmonia. Sequer haveria doenças, morte, não haveria guerras. A natureza funcionava de modo perfeito, não caótico como é hoje. Tudo funcionava como uma engrenagem bem ajustada. Isso lá no Jardim do Éden. Uma engrenagem bem ajustada. No entanto, o capítulo 3 de Gênesis narra a história da entrada do pecado na humanidade, ou a rebelião do ser humano contra o Criador. Então, voltando aqui, quando acontece a queda do ser humano, o afastamento do Criador, isso narrado lá no Jardim do Éden, no capítulo 3 de Gênesis, a humanidade passa a sofrer as consequências da queda. Não só a humanidade, mas a criação de modo geral. E no capítulo 3 há uma lista enorme de consequências universais do pecado na história da criação. Entre essas consequências está a morte física. Do pó você veio, para o pó você voltará, disse Deus, estabelecendo a sentença aos seres humanos. Também fala-se do árduo trabalho que haveria de ter para que o ser humano conseguisse o sustento de cada dia, os conflitos relacionais. Então a gente vai ter uma série de consequências a partir da queda. E entre as piores consequências está o afastamento de Deus, do Criador. O ser humano se torna inimigo de Deus. E é claro, a gente conhece a história da salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que mesmo estando rebelado, mesmo estando distante dele, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho como remédio, como antídoto contra o veneno do pecado. Então Deus enviou seu Filho e agora todo aquele que nele crê, quem crê em Jesus Cristo, quem o abraça como Salvador, como suficiente Salvador, quem nele crê não perece, disse Jesus, não vai mais morrer eternamente, mas passa a ter a vida eterna. Então a gente tem um momento, a experiência da queda, a separação do Criador, aí vem a redenção, porque Jesus Cristo vem ao mundo para salvar. E a Bíblia fala da glorificação, que é uma profecia para o futuro. Tem mais uma cadeirinha aqui, Del, eu estou vendo aqui, aqui da frente. Só uma aqui. Aqui, Del. Tem uma aqui na frente. Ela está com o seu nome aqui, Del. Brincadeira. Então a gente tem a situação da queda, depois a gente tem, então, Deus cria, o ser humano se rebela. Aí vem a redenção, Jesus Cristo morre pela humanidade. E aí há a promessa na Bíblia da glorificação, que é justamente a restauração de todas as coisas, onde nós teremos um novo corpo, glorificado, amém? Um novo corpo, sem as limitações que a gente tem hoje, sem as doenças, sem a memória fraca, um corpo planejado por Deus, onde as ausências hoje serão compensadas. Os irmãos calvos como eu estão felizes por isso, né? Muito cabelo, não sei se vai ser cabelo. Não, acho que vai ser todo mundo sem cabelo. Não haverá doença, não haverá sofrimento. O próprio planeta será restaurado. A Bíblia fala da nova Jerusalém que desce do céu, haverá novos céus e nova terra. Então, as turbulências não mais existirão. Enquanto isso, disse Jesus, no mundo tereis aflições. Então, prepare-se. A má notícia é que nós teremos ainda turbulências nessa vida. A boa notícia é que as turbulências terão um fim. Um dia não mais lidaremos com os sofrimentos que a gente tem hoje. Além disso, nós também não lidaremos com a pressão para que a gente fique longe do Criador.
como hoje a pressão existe. Portanto, a família precisa estar enraizada na fé. Nós não podemos deixar que a nossa fé vacile. A gente precisa investir, porque é só por meio da fé que a gente consegue enfrentar os tempos difíceis. Eu vou só pegar aqui, puxar isso aqui, vou precisar mexer nisso aqui de vez em quando. Foi. Olha só, por que a gente precisa guardar a fé? Estar firmado na fé. Primeiro, porque a fé tem benefícios enormes. Uma família que preserva a fé, e por fé aqui eu estou me referindo ao conjunto de crenças, à estrutura doutrinária que um cristão crê, da teologia cristã. Eu estou me referindo aos conceitos que temos sobre Deus, sobre nós, sobre o mundo, sobre a vida, sobre os anjos, o que nós pensamos. Se a nossa fé é verdadeira, a gente tem benefícios enormes. Entre eles está a resiliência nos momentos de crise. Essa palavra resiliência, ela indica justamente aquela habilidade, na verdade uma virtude que todo ser humano com a graça de Deus pode cultivar, que é de se refazer num cenário novo. É de se reconfigurar depois que teve perdas, depois que as coisas mudaram. É totalmente possível que a gente se refaça, que a gente se reconstrua e a vida tenha um novo começo. Imagine uma pessoa que tem o seu pai e sua mãe, ainda uma criança, um jovem, ou que seja uma pessoa já madura, mas o pai e a mãe, ou o pai ou a mãe, parte para a eternidade. Deixa de ter vida física. Quem ficou, é claro que vai sentir um impacto pela perda. E quando é um filho que se vai? O curso natural das coisas são os filhos irem depois, os pais primeiros, depois os filhos. Entretanto, a vida pode trazer outras formas, né, de existir. E pode acontecer do filho primeiro. Como se reconfigurar agora com a ausência de um filho? Às vezes uma morte trágica até. E como que a gente se refaz diante de um acidente grave? Eu passando aqui na rua outro dia, vi um rapaz que ele não tinha mais ou menos a metade da perna. Ele tinha uma perna mecânica. E era um rapaz novo, eu suponho assim, uns 20 e poucos anos, parecia muito saudável, porte de atleta, e andando sem a metade de uma perna. Não sei, provavelmente não foi uma doença, provavelmente um acidente. A gente não conhece a história do rapaz. Mas imagine você perder um braço, perder uma perna, perder a visão, ter que se adaptar agora a uma vida sem visão. Ou então você tem um relacionamento muito importante para você que é rompido. Como que você se reconfigura agora sem esse relacionamento? A vida, então, tem muitas dificuldades. Mas quando a gente mantém a fé, quando a gente se mantém firme nesse sentido, a gente é mais resiliente. Nós conseguimos lidar com aquele desafio do momento. Quando eu vou falar de resiliência, eu gosto muito de mencionar uma cena de um filme que foi lançado aí há pouco tempo. O nome dele é O Exterminador do Futuro. Lembra? Lembra? O Exterminador do Futuro. Eles conhecem aqui o Exterminador do Futuro. Ó, já tá fazendo até a cena ali, ó. O João já tá até... Você gosta desse Sabe, né? Mas eu acho que é no 2, no Exterminador 2, tem uma cena que ilustra bem a resiliência. O Exterminador do Mal, que quer destruir o meu irmão gêmeo, Arnold Schwarzenegger, então quando ele chega, tem um momento, numa cena do filme, e os iniciados aqui aos filmes de ação vão se lembrar, onde o Exterminador do Mal está atrás do Arnold Schwarzenegger, que é o Exterminador do Bem, né? Então ele está atrás dele, eles numa moto, no caminhão, no carro. Chega uma hora que o Exterminador do Mal, ele é alvejado, vários tiros grandes, então atravessa, os tiros criam rombos nele, mas ele é um robô, né? Um robô de alta tecnologia. Então, e aí ele cai, um caminhão passa por cima, ele fica todo despedaçado, para todo lado. Mão, braço, despedaço, só fica os cacos desse Exterminador. Aí você pensa, já era, acabou, o problema está resolvido. Mas daqui a pouco,
aqueles pedaços do exterminador começam a derreter lá no asfalto. Derrete aqui, derrete ali, movendo líquido e começa a se mover. E vão se juntando com os outros pedaços, que tá tudo líquido, informe. Vai se juntando, aí o monte vai crescendo, daqui a pouco ele se levanta assim, ó. De novo. Essa é a cena. Certinho. Nem precisa, certinho, né? Deu pra entender. Essa é a cena, né? Caco pra todo lado. Ele simplesmente se refaz. Aí tem aquela cena do filme, aquele close bem no rosto, que ele tá assim, ele se levanta, faz assim, se posiciona e segue de novo. Isso é resiliência. Acontece coisas na vida da gente que nos joga por terra. Que a gente vai pro fundo do poço. E o problema não é ir pro fundo do poço, porque ir pro fundo do poço é perfeitamente esperado na vida do ser humano depois da queda no Éden. E a gente é feito não é só de razão, é de emoção também. Então nós somos constituídos de razão e emoção. Então vai surgir o impacto, a gente vai dar aquela balançada, a gente vai por terra até, e vai ter aquele momento de processar a dor, de processar o que está acontecendo. Isso pode demorar pouco tempo, pode demorar um tempo um pouquinho maior. Então não é um problema a gente virar um caco, a gente ficar todo despedaçado. Isso é esperado depois da queda. Entretanto, o problema surge, e aí eu vou usar uma linguagem medicinal, e passa a ser patológico, passa a ser um problema, quando a gente começa a não querer sair do fundo do poço. Quando a gente começa a flertar com a ideia de continuar ali na cama, sem se levantar para ir lavar a louça, sem se levantar para ir para o trabalho, não quer mais escovar os dentes, não quer mais tocar a vida. Aí começamos a ter um problema. Porque sentir o impacto, a dor, é perfeitamente esperado. O que a gente não pode deixar acontecer é que a gente permaneça no fundo do poço. Até porque Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ele quer dizer, existe razão suficiente para a gente não continuar no fundo do poço. Há exercícios espirituais que a gente pode fazer para que a fé seja fortalecida, a fim de que a gente se levante e toque a vida dali para frente, e reconfigure e se reanime. Então, meus irmãos, quem tem a fé firmada tem maior habilidade de se refazer, de se reinventar depois que os cenários mudaram, que tudo virou diferente. E, além disso, quando a família cultiva a fé, vínculos afetivos se tornam mais profundos, porque a gente não partilha só o pão, o suco, a água, o teto, a gente partilha a vida geral, a gente partilha a fé, a gente crê na mesma coisa. Então um acaba fortalecendo o outro. A gente, em vez de se fixar nos valores temporais, a gente se fixa nos valores eternos. Então a nossa fé, ela tem um aporte muito maior, feito por Deus para que a gente vá em frente, para que a gente siga e consiga lidar com as dificuldades. Então os relacionamentos entre pessoas que têm a mesma fé são muito fortes. É até por isso que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, na segunda carta, dizendo para aqueles que não, para os irmãos lá de Corinto, eu ia dizer os corintianos, né, mas os coríntios, eu aqui, mas ele escreve aos Coríntios dizendo assim, não se prendam em um julgo desigual com os infiéis. Por que relação, que há de trevas e luz? Não se misturam. Cristo e Belial, diz ele, não dá. Então se você opta por se envolver com alguém que não tem a mesma fé que você está num relacionamento perigoso. Porque onde há a mesma fé, então os vínculos tendem a ser mais fortes. Sabe por quê? O manual é o mesmo, é a Bíblia. Um está destonando, outro está... Vamos conversar, o que a Bíblia fala sobre isso? Vamos repensar aqui, é assim que a gente lida com as coisas? Sempre vai ter alguém lá que vai ser instrumento de Deus para lembrar o outro que alguém está saindo fora do caminho. Peraí, algo está errado, vamos voltar aqui. Então é muito importante. Também a paz que ultrapassa o entendimento, aquela paz que é sobrenatural, que só Deus pode produzir, ela brota num ambiente de fé. Não é uma paz puramente humana.
a crise pode ser enorme, você pode não estar vendo uma luz no fim do túnel. Entretanto, a paz que excede todo entendimento brota no seu coração. E aquele momento de dor vai ser aliviado. Deus vai mandar um alívio para você continuar seguindo. Isso num ambiente de fé. Também, uma família que tem a mesma fé tem identidade e propósito claro. A gente está aqui porque a gente é de Jesus. O nosso time é o time de Jesus. Nós não estamos remando um contra o outro. Nós jogamos no mesmo time. Ninguém pode fazer gol contra aqui dentro de casa. Todo mundo faz gol só a favor. Por falar em gol contra, gente, eu tenho uma história muito boa com o futebol. Quando eu me tornei aluno do Seminário Palavra da Vida, em 98, naquela época tinha um campo lá que o nome dele era Palavrão. Era o nome do campo, tá? Era Palavrão. Né? Então, toda sexta-feira, professores, alunos, nós descíamos lá pro Palavrão para jogar futebol lá. Na época até o pastor Desce jogava também. Nós descíamos para jogar e no primeiro ano de seminário eu ia praticamente toda sexta-feira pro futebol. Aí depois, com o passar das semanas, o pessoal começou a perceber que era melhor me deixar na reserva. E assim, mas de vez em quando eu entrava para jogar, assim, de vez em quando, deixa o Adarley jogar hoje. E um ano jogando, praticamente toda sexta-feira, eu consegui fazer 2 gols, tá bom? O problema é que os 2 foram contra. A última vez que alguém tentou acreditar em mim foi na hora do pênalti. Nosso time estava ganhando, aqueles jogos assim, amadores, a gente estava ganhando de uns 12-3 do outro time. Aí ia acabar o jogo, último minuto, aconteceu um pênalti, aí todo mundo, deixa o Adarley cobrar. Porque acertando ou não, tá tudo bem. Aí eu fui, era a oportunidade da vida, a bola ali na minha frente, eu fui. Gente, eu chutei, a bola fez assim, jornada nas estrelas. Mas enfim, não dá para fazer gol contra dentro de casa. A gente precisa fazer gol a favor. A bola encontrou a Jesus. Encontrou a Jesus. Engraçadinho você, né? Não dá para fazer gol contra. Em casa, irmão faz gol para o time da família. O pai e a mãe, um ajuda o outro. Ninguém está aqui para competir, para tentar prejudicar o outro. Né? Todo mundo faz gol junto. A gente tem uma identidade, a gente tem propósitos muito claros. A gente é de Deus, a gente vive para a glória de Deus. Tudo que a gente faz é para provocar alegria em Deus. Cada ação, cada coisa. E também, numa família de fé, gratidão e esperança são renovados. Porque a gente descobre que tem mais coisas boas acontecendo do que coisas ruins na nossa vida. E é tão difícil fazer esse exercício, porque a nossa tendência é enxergar o copo meio vazio, em vez de enxergar o copo meio cheio. Já percebeu isso em si mesmo? A gente olha o copo e o copo está meio vazio, está pela metade. Não, mas ele está meio cheio. A gente não vê assim. Quando a gente olha para a louça em cima da pia, a gente podia ser agradecido a Deus, porque se tem, como já disse o poeta sertanejo, que me fugiu o nome dele agora, bom, não sei se é dele a música, mas não sei se ele que compôs. Mas o fato é que o poeta fala assim, só tem louça para lavar quem tem comida no prato. Só acorda de noite para cuidar do filho que está chorando quem teve a bênção de ter um filho. Olha só o raciocínio. O IPVA. Só paga IPVA quem teve a bênção de ter um carro. Imposto de renda, que o leão dá aquela mordida razoável, né? Assim, o ideal, gente, sabe o que é? É você pagar um imposto de renda bem alto mesmo, mas bem alto, porque quer dizer que você ganhou muito. Mas a gente só vê a fatia que está indo embora, a gente não vê o lado que está ficando. Nós não enxergamos as cores da vida, a gente só vê coisa ruim, só vê cinza, só vê as coisas bagunçadas. Temos dificuldade em enxergar a diversidade de pássaros. A gente só vê urubu e carniça na vida. Essa é a nossa tendência pecaminosa.
Mas numa família de fé, uma família que está centrada em Deus, na palavra de Deus, ela vê o lado bom da vida. E ela agradece, ela tem esperança, porque se tem algo ruim acontecendo, a gente tem um Deus que muda cenários. Então há um ambiente de esperança. Portanto, nós precisamos cultivar mesmo a fé no meio das crises. E a grande pergunta é, então, como manter a fé em tempos difíceis? Toda a nossa conversa aqui hoje tem a proposta de responder essa pergunta. Como manter a fé em tempos difíceis? Devo dizer a vocês agora que eu não estou pensando em tempos difíceis aqui somente quando acontecem coisas ruins na nossa família. Uma doença, um desemprego, algum tipo de problema ali interno. Eu estou me referindo também ao nosso tempo, ao século 21. Tempo difícil, tempo desafiador, porque as coisas hoje são diferentes de como eram há algumas décadas atrás. Os desafios mudaram. Então, como manter a fé em tempos difíceis? Se você sair da sala antes de acabar nossa conversa hoje, você precisa sair com essa frase aqui, ó. Vamos ler junto essa frase? A proximidade de Deus e o apego à sua palavra capacitam o cristão a enfrentar os tempos difíceis. Como dizia meu pai, a receita é caseira. É simples. Simples assim. Se você mantém-se apegado a Deus, perto dele e não longe dele, se você fica perto dele, você tem muito maior probabilidade de vencer os desafios. Eu me lembro quando eu feliz compartilhei com um professor, escritor aqui de São Paulo, que eu tinha passado no vestibular de uma universidade para estudar filosofia. E ele me deu um conselho na época que foi muito interessante. Ele me disse assim, Adarley, estude Deus perto de Deus. Muito legal, né? E essa frase do professor Augusto Nicodemos foi muito interessante. Porque quando eu entrei no ambiente universitário e me deparei com muitos professores ateus, muitos colegas que não tinham a mesma fé que eu tinha, um ambiente tão hostil, onde até os espíritas e católicos se juntavam aos protestantes e falavam, a gente pelo menos crê em alguma coisa, né? Eu percebi o quanto era importante ficar perto de Deus, pertinho dele, nesses ambientes. E a gente tem que fazer isso com os filhos quando vão para a universidade. Na verdade, antecipou hoje. No Fundamental 2, no ensino médio, eles já são bombardeados com ideias que afastam a pessoa de Deus. Então a gente precisa estudar perto de Deus, encarar os desafios da vida perto dele. E eu falo um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Mas apegado à palavra, porque a Bíblia é a base da nossa fé. É sobre esse alicerce que construímos as nossas ideias, nossos conceitos e estabelecemos a nossa prática de vida. É dessa forma. Portanto, a proximidade de Deus e o apego à sua palavra capacitam o cristão para enfrentar os tempos difíceis. Então, como manter a fé em tempos difíceis? Bom, lembre-se de uma coisa, não pode abaixar a guarda. Não abaixa a guarda. Porque às vezes a turbulência é tão grande que você quer desistir. Tá tão difícil de repente educar os seus filhos no temor do Senhor, você fala e não aprende, você fala de novo e não aprende, fala de novo e não aprende. E aí você não pode abaixar a guarda, eu vou continuar insistindo, eu vou continuar falando. É assim que tem que ser. Deus faz assim com a gente, ele fala com a gente e não aprende também. Nosso Pai Celestial, ele fala de novo, a gente não aprende, até que um dia a gente processa. Então a gente não pode desistir, não abaixa a guarda. Se você percebe que a sua vida de oração está muito raquítica, você está orando menos do que deveria, então levante a guarda, bora voltar a intensificar a minha vida de oração. Reagendar as coisas aqui do meu dia a dia, que eu preciso ter tempo para conversar com Deus. Se percebe que está meio preguiçoso, faz tempo que não para ler a palavra de Deus, ou para ler um bom livro que explica a palavra de Deus, para ouvir músicas que te aproximam de Deus, percebeu que você está ficando meio distante, volta para o caminho. Não abaixa a guarda, porque nós temos um coração corrompido. E fazer o que é certo dá muito trabalho, mas fazer o que é errado é muito fácil.
Já dizia o Dr. Russell Shedd, quando alguém decide navegar para águas distantes de Deus, o diabo sempre tem um barquinho à disposição. É fácil. Tá aqui, ó, tá aqui, ó, pode subir, tá aqui. O remo tá, eu boto o motor até para você não ter que remar. É sempre assim. Se afastar do que é certo, se afastar de Deus, se afastar do que Deus dirigiu a nossa vida para ser. É muito simples. Então não abaixa a guarda. Percebeu que está ficando meio indisplicente, que não está cuidando bem das suas responsabilidades, que você está se afastando do caminho, volte ali. Bom senso, pare, vá conversar com Deus, não abaixe a guarda, faça isso. Então, a gente vai aqui agora, eu vou procurar ser rápido em cada um desses pontos, bem rápido, mas olha só, 4 orientações básicas aqui, para você, então, lidar em família com as turbulências, com os tempos difíceis. Primeiro, ficar perto de Deus. Segundo, ficar perto da palavra de Deus, porque ela é um manual, ela é o GPS, ela é o Waze que te aponta o caminho certo. Desculpa, mas de vez em quando eu saio do assunto, só porque é muito legal. Mas uma vez eu fui fazer o sepultamento, aliás, fui acompanhar o sepultamento da mãe de um rapaz aqui da igreja, que é do meu pequeno grupo, e o sepultamento foi lá bem distante, na Parelheiros, extremo sul, né, de São Paulo, bem longe. Eu entrei no carro, coloquei no Waze e nunca chegava. 1h20, não chegava. E o Waze falando, entra por aqui, por ali. Daqui a pouco, quando eu chego na frente do cemitério, a voz do Waze, você chegou no seu destino. Falei, nada mais verdadeiro, né? Mas voltando aqui, deixando as coisas que para trás ficam, voltando aqui, por que eu estava falando isso mesmo? Para a gente não se desviar do alvo, né? Eu não posso esquecer que a Bíblia é o nosso Waze. É ela que aponta o caminho. E Deus não dá o mapa completo. Eu queria muito saber tudo que eu tenho que fazer em cada área da minha vida. Era só puxar o mapa. Ah, é aqui, é ali. Deus não dá. O trabalho dele com a gente é parecido com o Waze. Vai apontando passo a passo. Agora vim para a esquerda, agora para a direita. E às vezes a gente quer ser apressadinho, mas e lá, Senhor, lá na frente? Não, é só aqui. Essa configuração não tem de você já olhar todo o mapa. Então é muito importante que a gente fique perto da palavra. Ela vai apontar o caminho, vai ser o nosso Waze para chegar no destino certo. Terceiro, cultivar intencionalmente os relacionamentos no lar. Gente, relacionamento é igual uma planta. Se você planta algo no seu jardim e não coloca água, não coloca os produtos necessários para aquela planta crescer, a tendência é ela morrer. Não dá certo. É preciso cuidar. É diário. Então tem que haver intencionalidade. O pai e a mãe têm que separar intencionalmente tempo para estar com o filho e com a filha. Porque se a gente só vai deixando acontecer naturalmente, quando você olha, já faz 1 mês que você não tem um tempo de qualidade com o seu filho, com a sua filha. Um corre aqui, outro corre lá. E já passou 1 mês? 2 meses, 3 meses, e os cônjuges, um com o outro, de parar de ouvir o coração do outro. Piloto automático não funciona nos relacionamentos. Não tem como usar piloto automático. É intencionalidade. Você engata a marcha, você põe na agenda o dia de almoçar, o dia de fazer isso, de fazer aquilo. Você separa tempo. Você intencionalmente fala, puxa, eu vou levar para a escola? Legal, então esse tempo daqui para a escola é o tempo da gente conversar, é o tempo de estar junto. A gente pode marcar eventos em família, a gente pode orar junto em família, a gente pode ouvir música, assistir filme junto em família, tem que ter intenção. Se a gente não faz a coisa acontecer, ela não acontece naturalmente. Quando você percebe, o filho já debandou, a filha já está distante. Aí vai perdendo a conexão emocional. Irmão, irmã, pai, filha, pai, filho, casal. A conexão emocional vai ficando distante. Daqui a pouco cada um começa a tocar a sua vida. Achar que não tem que dar satisfação mais. Os outros e tudo mais começa a se tornar prioridade. Daqui a pouco está todo mundo distante.
Então, tem que ser intencional. Cultive intencionalmente os relacionamentos no lar. E por último, viver com senso de missão. Eu gosto muito disso. Uma família é uma agência do reino de Deus. Um lar não está aqui só para se divertir, degustar de bons alimentos, viver experiências legais juntos. Não é só isso. A gente está aqui com uma missão. A sua missão é a missão de Deus. Para que Deus criou o ser humano? Para quê? Essa é uma pergunta que há séculos foi feita. E o famoso documento chamado Declaração de Fé de Westminster já respondeu isso com muita estrutura bíblica. O ser humano existe para glorificar a Deus enquanto dele desfruta eternamente. É para isso que você existe. Para glorificar a Deus enquanto você o conhece, enquanto você vive com Ele eternamente. É para isso que eu existo. Tudo na minha vida tem que girar em função da glória de Deus. E glória de Deus significa para provocar alegria em Deus, satisfação em Deus. A gente existe para deixar Deus feliz conosco, para Ele dar sorrisos de satisfação pelas escolhas que a gente faz. E não é de outra forma a família. A sua família existe para apontar o caminho do céu. A sua família existe para apontar Deus. É um farol nesse mundo de escuridão. O seu lar tem que ser visto como um lar de luz. Tá todo mundo nas trevas ali no seu bairro, mas a sua casa está iluminada. Ela é um farol para iluminar esse mundo. A nossa família tem que ser vista com um senso de missão. É por isso que alguns casais, ou famílias até inteiras, vão servir juntos no Vila Feliz. Porque elas têm que fazer algo junto para a glória de Deus. É viver com um senso de missão. A gente vai fazer um projeto social junto. A gente vai cantar uma música junto. Ou se a gente tem talentos, vocações diferentes, vamos ver o que a gente pode fazer para que de alguma forma nossa família aponte Deus, aponte o céu. Essa é a nossa missão. A gente não está aqui para ganhar dinheiro, para acumular bens. A gente não está aqui para aprender idiomas, a gente não está aqui para conhecer outros países, a gente não está aqui para essas coisas. Embora a gente possa desfrutar de todas essas coisas, a gente está aqui para um propósito muito maior. Há uma dimensão que não pode ser ignorada, é a dimensão da glória de Deus. Eu preciso saber que o que eu estou fazendo na minha casa, de alguma maneira, traz alegria em Deus. É para isso que eu existo. É para isso que a minha família existe, para a glória de Deus, para apontar o céu. Não podemos perder essa dimensão. Se você, todo dia, lava roupa, lava louça, varre a casa, passa pano no chão, leva o filho para a escola, busca o filho na escola, leva o filho para a escola, busca o filho na escola, leva o filho para a escola, sabe aquela rotina? Se você não ficar atento, você vai começar a achar que isso é só coisa desse mundo. Isso cansa, isso é rotina, desgasta. Mas quando você para, puxa, eu estou lavando esse prato aqui, Deus está ficando tão feliz com eu lavo. Há uma dimensão espiritual no lavar louça. Há uma dimensão espiritual no brincar com o filho dentro de casa. Há uma dimensão espiritual quando a gente come um Big Mac junto com um adolescente lá no McDonald's. Há uma dimensão espiritual em tudo isso. Eu não posso perder isso de vista. Quando você leva o seu filho na escola, não é só levar o livro para a escola, o filho para a escola. Você está fazendo um serviço a Deus. É a seu corpo, seu carro, a sua vida a serviço do Criador. É para a glória dele. É para isso que a gente existe. Não podemos perder o senso de missão. Porque se a família tem um senso de missão, ela olha o dinheiro que entra, isso aqui. Esse dinheiro vai glorificar Deus como? Como a gente pode fazer isso redundar na glória de Deus? Quando a gente vai fazer um aniversário, um almoço, como isso pode glorificar Deus? O que a gente faz para Deus ficar feliz com isso? É o senso de missão. É assim que a gente vence os tempos difíceis. É mantendo, então, proximidade de Deus, ficar perto dele, da palavra. É cultivar intencionalmente os relacionamentos em casa, irmão com irmã, todos ali, vivências. E é viver com um senso de missão sempre. Eu estou fazendo isso para a glória de Deus. Isso, então, tem a ver com aquela nossa frase. Aquela frase resumo.
A proximidade de Deus e o apego à sua palavra capacitam o cristão a enfrentar os tempos difíceis. E olha, pressões de todos os modos a gente enfrenta. Pressões externas. É o chefe que chega e fala, agora você está demitido. É alguém que começa a te perseguir no trabalho. É uma doença que surge, então tem enfermidades, às vezes conflitos dentro de casa, um não entendeu o outro. Um falou pão, o outro entendeu cão, e aí deu problema. E as dificuldades de comunicação, as limitações financeiras, e tem também os desafios do nosso tempo. A gente vive o tempo que é conhecido como pós-modernidade. Vocês querem ligar o ventilador? Não? Tem um tempo que nós vivemos que é chamado pelos historiadores do pensamento como pós-modernidade. O que é isso? O que acontece? O mundo teve a fase que é chamada de pré-modernidade. Imagina aí nos velhos tempos, há séculos atrás, quando tudo se resumia à autoridade, o pai falava, todo mundo obedecia, ou a autoridade, o rei falava, todo mundo obedecia, e todo mundo tinha medo dos espíritos, tem que fazer tudo certinho, senão não vai ter chuva, senão não vai ter sol. Depois veio o tempo chamado de modernidade, onde se questionam a autoridade, onde se questionam os espíritos ou o divino, a fé. Então, fala-se na modernidade que tudo tem que ser determinado pela ciência e pela razão. Se não passar pelo crivo da ciência e da razão, então não é verdade. Só que depois esse tempo passou. Descartaram Deus, descartaram a ciência, descartaram a razão. A gente vive um tempo, da década de 80 para cá, que é conhecido como pós-modernidade. Já passou a modernidade. Porque não existe absolutos. Não é a ciência que diz o que é verdade e o que não é, nem é a razão. E também não é Deus. No entendimento das pessoas agora, tudo está sem rumo. Tudo é relativo. Cada cabeça uma sentença. Por isso não existe verdade. Se alguém acordar de manhã e falar assim, eu sou um homem num corpo de mulher, tudo bem, tá certo, porque ele se acha assim, a cabeça dele é assim. Eu sou uma mulher no corpo de um homem. Ou então, como eu vi uma notícia de jornal outro dia, uma senhora que namorava há 2 anos já com a rodoviária da sua cidade. Então ele ia todos os dias visitar a rodoviária, que era sua namorada. E tá tudo, ninguém pode falar que tá errado, porque não existe a verdade, tudo é relativo. Li também sobre uma jovem que se acha um cachorro num corpo de mulher. Então ela fez uma cirurgia para colocar um rabinho, e ela anda de 4 e come como um cachorro assim na sua vasilha, e ninguém pode dizer que é um problema, porque ela pensa assim e está tudo certo. O mundo então vive o relativismo. E já dizia o profeta Raul Seixas, na década de 80, viva a sociedade alternativa. Se eu quero e você quer, vá, é tudo da lei, tá tudo certo. Se você quer tomar banho de chapéu, ou discutir o Carlos Gardel, filosofia sofisticada, tá tudo certo. Se você quer acreditar em Papai Noel, tudo bem. Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Essa é a visão da pós-modernidade. Tudo é relativo. Cada um diz o que quer e tá tudo certo. É assim que o mundo é hoje. Por isso que não existe padrão, não existe verdade. Eu me assustei muito uma vez que eu coloquei, eu não faria isso hoje, mas na época eu fiz, eu era um professor recém-formado, e eu fui dar aula no Estado, e eu estava dando aula sobre filosofia ética, e eu então coloquei um vídeo para os alunos de uma cena triste, onde Yanomamis, indígenas aqui do norte do Brasil, da Amazônia inteira, pegaram uma criança pequena ainda, que tinha uma deficiência física, e a tribo decidiu que ela tinha que ser sepultada viva ainda. Tinha que ser morta, por conta da deficiência que tinha. E aí uma tia que ficou olhando de longe, se compadeceu muito, quando todo mundo saiu de perto, ela foi lá, desenterrou a menina, conseguiu salvar a menina, levou para... Aí alguns missionários levaram para a cidade e conseguiram resgatar a menina. Eu passei esse vídeo para a garotada, eu disse, eu não passaria isso hoje porque ele é muito forte. E aí eu perguntei para a turminha, e aí gente, alunos do ensino médio, isso é certo ou errado?
Sabe qual foi a resposta de um número grande daqueles estudantes? Está certo. Porque se é a cultura deles, está certo. Aí eu quis piorar um pouco a situação para ver se eu mexia com o coração daquela turma. Aí eu citei uma prática comum em alguns grupos africanos, que é uma prática que o governo já coibiu e eu suponho que não tenha mais se tiver escondido do governo, mas alguns grupos que quando uma mulher ficava viúva, então levava-se a viúva, isso está no livro Costumes e Culturas de Antropologia Missionária, então levava-se a viúva, fazia-se uma grande fogueira e ela era queimada, morta também ali na fogueira porque o seu marido morreu. Então ela tinha que morrer também, na fogueira. Aí eu perguntei, isso é certo ou errado? Sabe qual foi a resposta de grande parte deles? Grande assim, um número grande. Foi, está certo. Se eles combinaram assim, está certo. Alunos do ensino médio, isso numa aula de uns 15 anos atrás. Por quê? Porque não existe princípio universal. No nosso tempo, as pessoas acreditam que o importante é que não existe padrão. Porque não há um Deus que estabelece os padrões. Então a gente aqui mesmo resolve o que é certo e o que é errado. O homem é a medida de todas as coisas. Então a gente resolve aqui entre nós. E aí um tem uma ideia, outro tem outra. Então a gente resolve, cada um fica com a sua ideia e está tudo bem. Ou seja, os nossos filhos são criados nesse ambiente. Nossos adolescentes, nossos jovens, nossas crianças estão nesse ambiente, onde cada um tem a sua verdade. E aí, como que fazemos para manter a fé nesse cenário tumultuado, nesse cenário complicado? Como eu estava dizendo, primeiramente pensou-se na pré-modernidade, mas depois foi para a modernidade, até que chega na pós-modernidade. E agora, como que a gente resume isso? Tudo que eu falei. O que é isso? Esse nosso tempo agora. Olha as turbulências. Pode-se dizer que é uma maneira de viver e enxergar o mundo, cujas características principais são pluralismo, cada um tem a sua ideia. Irracionalismo, porque não é a razão agora, nem a razão é levada em conta. Questiona-se até a validade da razão. Determinismo, tudo funciona de modo determinado. As coisas, o mundo é como se fosse um grande corpo que vai andando e funcionando. De modo programável, digamos assim, pela própria natureza. Individualismo, cada um no seu quadrado, ninguém pode chamar a atenção de ninguém. Cada um na sua bolha. Até para entrar no quarto de um filho, o filho tem 6 anos de idade, você tem que bater na porta e pedir permissão, porque eu não posso invadir a privacidade dele. Olha só que mentalidade que é a de hoje. Hedonismo, que é aquela ideia de que o prazer é que determina o que é certo e errado. Se me traz prazer, ótimo, eu vou em frente. O próprio materialismo, tudo não passa de uma combinação de elementos físico-químicos. Não existe o transcendente, não existe aquilo que está para além da matéria, tudo morreu, acabou. Esse tipo de mentalidade que nossos jovens têm contato. E eu vou acelerar um pouquinho aqui. A ideia de pluralismo eu falei. No pluralismo, na verdade, a ideia de que tudo é relativo. Tudo é relativo. Muito bem, então agora eu vou acelerar um pouquinho para a gente ganhar tempo aqui, porque o tempo está acabando. Então nós temos grandes desafios no nosso tempo. A gente precisa preservar valores morais. A gente precisa preservar a integridade da família, em meio a tudo isso. Preservar a saúde da igreja. A gente precisa preservar a fé no Criador. A gente precisa preservar o conceito bíblico de que existe verdade. Não é cada um diz o que quer e está tudo certo. O mundo, então, é desafiador. Nós estamos diante de uma fase onde, se nós não ficarmos atentos, nós não resistiremos às turbulências. Então, além do sofrimento, além dos desafios que a gente tem para sobrevivência, nós somos bombardeados com conceitos anti-Deus.
com uma mentalidade mundanizada, diabólica, com uma mentalidade onde não existe certo e errado. Cada um estabelece o seu certo e o seu errado. Um ambiente onde as crianças vão aprendendo que é assim que a vida funciona. Um ambiente onde os membros da família querem ficar muito distantes dos outros, individualizados, cada um cuidando da sua própria vida. Estamos diante de grandes desafios. Então, para sobreviver diante de tudo isso, a gente precisa, de fato, se apegar a Deus e a sua palavra. Lembre-se de uma coisa, nada é neutro. Os filmes não são neutros. Eles comunicam conceitos, comunicam ideias. Os desenhos animados não são neutros. Eles comunicam conceitos e ideias. As notícias de jornais não são neutras. Sempre há uma tendência do jornalista por trás querendo convencer de certas coisas. Nada é neutro. O cinema, o teatro, a televisão, as séries, nada é neutro. Alguém lá por trás está querendo nos convencer de certas coisas. E às vezes de modo muito sutil, porém didático, que atinge as pessoas. Então nós precisamos cultivar a habilidade de avaliar tudo que nós ouvimos, tudo que nós assistimos, tudo que nós lemos. Cultivar a habilidade e ensinar nosso pessoal em casa. Irmão ensinar a irmã, pai ensinar o filho ajudar a mãe a entender, todo mundo se ajudar, como um grande time, para se proteger, para se auto-blindar, dizendo, olha, peraí, aquilo que a gente assistiu está certo? Acabamos de ver um filme, mas você viu aquela ideia? Será que é aquilo mesmo? E às vezes as coisas são transmitidas de modo muito sutil, que a gente nem percebe, mas alguém está ali notando, alguém está ali percebendo. Portanto, os desafios são grandes. Lembre-se que ficar perto de Deus, perto da palavra, nos ajudará. O Salmo 127, no versículo 1, nós encontramos o salmista usando uma expressão bem interessante. Eu vou finalizar aqui com essa parte, Salmo 127. Versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Olha, tem que ficar perto de Deus. É Deus que constrói nossa família. Se Ele não edificar, nada feito. Não vai dar certo. Você pode ser o pai mais presente na vida dos seus filhos. Pode ser o irmão mais cuidadoso com a sua irmã. Não vai dar certo. É Deus que sustenta a casa. Então fique perto dele, para que ele sustente os relacionamentos, para que ele sustente a família, para que ela se mantenha firme diante dos desafios. Não só isso, ficar perto da palavra. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, a gente vai encontrar o apóstolo Paulo falando, ressaltando que a palavra é o nosso guia. Versículos 16 e 17, toda a escritura é inspirada por Deus para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É a palavra de Deus, é a escritura. Eu preciso fazer com que na minha casa haja um ambiente de estudo, de reflexão na palavra. Eu não sei, se tivesse mais tempo, eu queria ouvir aqui de vocês como que vocês fazem. Alguns de vocês poderiam contar o que fazem para fortalecer esse aspecto da sua casa. Eu tento usar algumas estratégias do tipo padrão. Toda refeição a gente vai agradecer ao Senhor, às vezes interceder por alguém, e divido a oração com todo mundo em casa, sempre alguém ora. Até o Gregório já aprendeu a orar também, pelo lixeiro, pelo homem da perua. A gente costuma memorizar versículos também, de tempo em tempo, memorizar versículos, cantar versículos, a gente inventa música dos versículos, parar de vez em quando para orar junto, para alguma coisa, contar histórias, andar junto. Tem uma coisa que a minha filha gosta muito, que eu chamo de aula peripatética, que é o método socrático de ensinar, que é andando. Então saio andando com ela pelos bairros aqui, pelo bairro, para embaixo de uma árvore, vamos fazer de conta que essa árvore é da ciência do bem e do mal.
E aí começar a contar sobre isso. Andando, outro dia passamos numa rua que estava cheia de folhas de ipê amarelo, assim, no chão, parecia de ouro a rua. Falei, olha, a rua do céu, rua de ouro. Pequenas oportunidades. Como que você pode fazer? Ler livros em casa, é bom. Eu tenho falado com a Karen que os nossos... que a gente não adianta só a gente ter o nosso momento devocional sozinho. É importante que a gente faça e as crianças vejam a gente fazendo isso também. Para eles terem referência, para eles aprenderem o que precisa fazer. Ter tempo. Não é que se você não faz um dia, vai chover canivete na sua cabeça, alguma coisa assim. Não, mas a gente precisa ter uma certa frequência em ter esses momentos. Deixar a palavra nortear a vida. Porque é ela que molda, ela que transforma, a palavra sempre. E o ambiente da casa, essa coisa de ficar perto de Deus, é estar para longe do mero religiosismo. Não adianta você orar na hora das refeições, memorizar versículos, se os seus familiares não veem em você que você está olhando para o céu. Eles têm que ver em você um modelo de inspiração para o céu, que você tem comprometimento de coração. De repente você nem é tão regular naquele tempo de estudo da Bíblia com eles, mas eles veem que você está ajustando o foco. Você é imperfeito, mas não se conforma com as suas imperfeições. Que você erra, mas depois pede perdão. Que de vez em quando sua ira toma conta e você grita e fala, puxa, pequei, Senhor, me perdoe. Vai lá, me perdoe, filho, porque eu gritei aqui, eu usei, a minha postura não foi a medida que Deus quer que seja. Vida na vida, apontando o céu, não é mero religiosismo, não é vir para a igreja porque vamos para a igreja, porque é bom ter uma religião, nada disso. É vida com Deus, é o seu coração conectado ao coração de Deus. Essa ideia de cultivar relacionamentos intencionalmente no lar, me lembra que o capítulo 3, que eu não coloquei aqui, mas o capítulo 3 de Timóteo, aqui Paulo vai falar claramente sobre Lloyd, a gente tem uma Lloyd aqui, né? Irmã Lloyd. E Leonice, Lloyd e Eunice, que foram mulheres importantes na vida de Timóteo, que intencionalmente ensinaram para ele as sagradas letras, que estavam juntas. E além disso, você vai ver na vida de Lloyd e Eunice, vivendo ali com Timóteo, a mãe e a avó, vivendo ali com Timóteo, mostrando o senso de missão para ele. Você está aqui, Timóteo, para Deus. Você estuda para Deus. Você ri para Deus. Você compra um tênis novo para deixar Deus muito feliz e te ver com aquele tênis novo. Você hoje vai para o McDonald's para Deus ficar muito feliz se você comer um Big Mac. Esse senso, e a gente está aqui então para a glória do Criador. É para isso que a gente existe. Então, meus irmãos, a gente encerra aqui a nossa conversa com aquela frase que você não pode esquecer. Aquela frase. A proximidade de Deus e o apego à sua palavra capacitam o cristão a enfrentar os tempos difíceis. Lembre-se, tempos difíceis por conta de enfermidades, desemprego, limitações financeiras, relacionamentos difíceis, conflitos no lar. Mas, para além disso, a gente vive uma época difícil. Uma época onde as pessoas se apegaram ao materialismo, se apegaram ao individualismo exagerado. As pessoas estão agora totalmente relativizadas, onde não existe o certo e o errado. Cada um vive do jeito que quer e acredita no que quiser. A gente vive um tempo onde as pessoas não estão pensando na eternidade. Estão pensando que a vida é aqui. Que a vida se constitui só em trabalhar, estudar e lazer, e nada mais. Portanto, ao investir nos seus filhos, não invista só na carreira profissional. Mais que isso, invista na eternidade deles. Porque se eles hoje entrarão nas melhores universidades ou não, daqui a 100 anos isso não vai fazer a menor diferença. Se os seus filhos passarão num bom concurso ou não, daqui a 100 anos isso não vai fazer diferença nenhuma. Se hoje seus filhos usam roupas de marca, daqui a 100 anos isso não vai mudar nada. Se hoje eles estudam na melhor escola ou numa escola pública, daqui a 100 anos isso não vai fazer a menor diferença. Se hoje os seus filhos estão
indo bem nos esportes, daqui a 100 anos, isso não faz diferença nenhuma. Senhores, eles sabem falar bom dia, boa tarde, são educados, obrigado, de nada. Daqui a 100 anos não vai mudar nada. Mas saiba de uma coisa, se os seus filhos hoje conhecem a Jesus, se eles abraçaram Jesus como único e suficiente Salvador, daqui a 100 anos, isso fará toda a diferença. Esse é o alvo, esse é o foco, é a eternidade. Aqui, esse mundo tem um brilho e a gente tem que viver o brilho desse mundo, mas sem se esquecer que o brilho de lá é maior. Aqui a vida dura, na melhor das hipóteses, 90, 100, 100 e poucos anos. Mas a eternidade não tem contagem. Não é 200, 300, 500. É para sempre. Então os mais espertos, os mais sábios, vão se preocupar mais com a eternidade no lar do que com as coisas desse mundo. É assim que a gente enfrenta os desafios do nosso tempo. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por esse tempo aqui de reflexão. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de pensar nossa própria casa. Alguns aqui são filhos, outros são pais, avós, tios, tias, irmãos, irmãs. Senhor, ajuda a gente a ter uma família que é um farol nesse mundo, que brilha, que ilumina as trevas, que dissipa a escuridão. Ajuda a mim, Senhor. Ajuda cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs aqui, a fazermos um investimento no lugar certo, não naquilo que passa, mas naquilo que dura para sempre. Ajuda a gente, Senhor, a ter o foco mais ajustado nos valores eternos e não nos valores desse mundo. E eu te peço pelas famílias aqui representadas que estão enfrentando enfermidades, frustrações, limitações ou desafios financeiros, relacionamentos rompidos ou conflitos em casa. Eu te peço que o Senhor, na tua graça, olhe para cada família, Senhor, aqui representada. Que o Senhor traga harmonia na nossa casa, que o Senhor traga paz, que o Senhor nos ajude a não perder o senso de missão e a viver para a tua glória. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe.